Causos Mal-Assombrados. O caos da mulher mariposa. Esse caos aconteceu lá para as bandas de Palmares, em Pernambuco, e já faz tanto tempo que ninguém nem se lembra mais. Naquela noite fazia um calor danado, que mais parecia sol de meio-dia. Gustavo tentava dormir. Ele era filho do fazendeiro Dr. Severino Petrônio, dono de um dos maiores engenhos da região. Era destino dele levar em frente o sucesso daquele engenho, assim como o pai fazia. Dr. Severino já beirava os 90 anos, mesmo com toda a lucidez, demonstrava muito cansaço. E cobrava do filho que se preparasse para assumir os negócios. Gustavo era seu único filho, e a esposa tinha morrido alguns anos atrás. Os outros parentes moravam no Recife. Mas o que preocupava Gustavo naquela noite não era o engenho, mas sim uma moça por nome de Sônia. O rapaz ia pedir a mão dela em casamento ao pai, o coronel Paulo Noronha. Apesar do matrimônio estar totalmente garantido, Gustavo temia pela fama de cara dura do futuro sogro. Gustavo ouviu aquele som no telhado. Algo mexia nas telhas. Oxe, que molesto é isso? Se perguntava ele. Gustavo achava estranho porque nunca na vida dele tinha ouvido barulho algum naquelas telhas. Tinha nascido e crescido ali, e aquele sempre tinha sido seu quarto. Por isso, o rapaz estranhava aquele som. Mesmo porque seu quarto ficava no ponto mais alto da casa grande. Nada conseguiria subir até ali. Pelo menos, nada que viesse do chão. Podia ser alguma coruja, mas pelo andar era coisa grande, talvez uma pessoa. O vento trazia também um som estranho. Se levantou e foi bem devagar olhar pela janela que sempre dormia aberta. Se aproximou da janela, olhou lá fora. Não tinha nada. A mata, lá longe, permanecia no silêncio. E o barulho do telhado também tinha parado. Talvez fosse mesmo a coruja ou alguma ave da noite. Algo passou voando bem rápido em frente à janela do rapaz. O susto foi tão grande que Gustavo quase caiu pela janela. O que foi isso? Se perguntava o rapaz. Não era coruja coisa nenhuma aquilo. Tinha quase 2 metros de asa. E era do tamanho de uma pessoa. E Gustavo podia jurar de pé junto que tinha visto 2 pernas como as de gente. Aquela coisa tinha voado para o telhado de novo. E a prova era que a zoada das telhas era daquela criatura. O que era aquilo? Se perguntava ele. Logo, o som das telhas parou de novo. Gustavo então se afastou da janela, mas percebeu tarde que tinha cometido um erro em não fechar ela. Aquela criatura estava agora pousada em sua janela. E num pulo, vinha lentamente em sua direção. Mesmo na escuridão do quarto, Gustavo pôde ver cara a cara aquele ser horroroso. A criatura tinha 2 olhos vermelhos enormes e da ponta da cabeça descia 2 antenas como a dos insetos. O corpo tinha o formato das curvas do corpo de uma mulher. De uma mulher muito magra, mas com um busto vasto. Atrás do corpo, via 2 asas que iam dos ombros até arrastarem a ponta no chão. Os braços magros estavam em posição de agarrar Gustavo. Cada passo que aquele ser avançava, soltava aquele som estranho. Gustavo gritou. A criatura parou de avançar na direção dele, mas logo continuou a andar. Gustavo sentia que aquele era seu fim, não tinha para onde correr. Daqui que girasse a maçaneta da porta, aquela criatura já o teria atacado. Um tiro. Diante daquele disparo, rapidamente a criatura voou pela janela, sumindo na noite escura.
Doutor Severino, ao ouvir os gritos do filho, correu ao seu quarto. Imaginava que algum bandido tinha invadido sua casa. Por isso, antes de entrar, disparou para cima aquele tiro, a fim de assustar o bandido. Quando ele entrou no quarto do filho, ouviu aquela história. Fecharam a janela e só depois de 2 copos de água com açúcar foi que o rapaz dormiu. Tinha quase 2 metros, Padre Borges, disse Gustavo ao paroco da região. Padre Borges tinha ido à casa de Gustavo a fim de saber como andavam os preparativos para o casório do rapaz. Estranho, Gustavo. Semana passada eu vi uma história de uma senhora que disse ter visto em cima das casas do arruado uma mulher com asas e com 2 olhos vermelhos também. Quando a senhora foi avivar a vista para ver se enxergava melhor, a criatura não estava mais lá, falou o padre. O que o senhor acha que é, padre? Perguntou Gustavo. São demônios. Reze 7 Ave Maria e 7 Padre Nosso antes de se deitar. Quanto ao seu casamento com Dona Sônia Noronha, o domingo dia 15 do mês entrante já está combinado para esse evento. Obrigado, padre. Também vou rezar assim como o senhor me falou, disse Gustavo, vendo o padre ir embora pela entrada da fazenda. De repente, Samuel, um dos empregados da fazenda, chega correndo, quase botando os bofes para fora. Que foi, homem? Que alvoroço é esse? Perguntou Gustavo. É vosso pai que quer ver você agora, disse Samuel. Gustavo correu mais rápido que pôde. Ao chegar com Samuel, viu o pai abaixado em seu quarto. O que foi, pai? Perguntou Gustavo quase sem fôlego. Doutor Severino mostrou ao filho uma trilha de um pó estranho que vinha da janela até perto da cama de Gustavo. O que é isso, pai? Perguntou Gustavo. Tava aí quando eu vim ver seu quarto. Apareceu depois que essa criatura surgiu. Parece que essa criatura solta um pó feito mariposa e borboleta, disse o doutor Severino. Mas que coisa estranha, disse Gustavo. Eu sei o que é isso, falou Samuel. O que é, Samuel? Diga, homem, quis saber Gustavo. Isso é obra do coisa ruim, do cão. Ele bem não deve fazer gosto do casamento do senhor, mas a filha do coronel. É ele querendo atrapalhar, ou mesmo tirar sua vida, disse Samuel. Ora, Samuel, que conversa besta é essa? Deixe de lenga-lenga e limpe esse pó todinho daí, falou o doutor Severino. Logo naquela noite, antes de dormir, Gustavo fez as rezas que o padre tinha lhe dito para fazer. Se deitou e foi quando começou a ouvir aquele som. Era o mesmo que tinha ouvido antes da criatura invadir seu quarto na noite passada. Gustavo tinha trancado a janela do quarto por precaução caso aquela criatura voltasse. A criatura andava de novo pelo telhado. Gustavo se levantou e pegou uma das espingardas da casa. Ele tinha deixado uma bem do lado da cama. Em cima do telhado, aquela criatura andava mexendo nas telhas. Gustavo, de arma em mãos, esperava um só movimento da janela para disparar. O som que aquele ser fazia, volta e meia parecia estar perto e outras longe. De repente, algo bateu na janela. Gustavo na hora se preparou para atirar, mas nos minutos seguintes não ouviu mais nada, nem mesmo aquele som estranho que a criatura fazia. Aquela noite, Gustavo não pregou os olhos um só minuto e só veio dormir quando já eram as 7 horas da manhã. Quando Samuel o acordava. Senhor Gustavo, acorde, chamava Samuel. Que foi, Samuel? Alguma coisa errada? Se acordou Gustavo todo assustado. É o doutor Severino, falou Samuel. Quando Gustavo entrou no quarto do pai, o viu deitado na cama. Sua pele estava pálida. Ele estava esquelético. Ele sabia que o pai estava morto. Mesmo assim o chamou, pedindo para que ele acordasse. Porém, em vão. O que aconteceu, Samuel? Perguntou Gustavo. A Marli, que sempre traz o café do doutor pela manhã, quando chegou aqui, viu ele nesse estado.
Aí ela me chamou e fui chamar o senhor. Lamento muito, senhor Paulo. É uma grande perda, disse o rapaz. Gustavo chorou muito sobre a cama do pai. Era seu único parente ali naquele sertão. Foi quando viu uma marca no pescoço do pai. Era um furo. Logo, ele entendeu que aquilo era obra daquela criatura de asas. À tarde, os antigos colegas de trabalho do Dr. Severino foram até a fazenda e verificaram que todo o sangue dele tinha sido retirado do corpo. Aquela criatura, que ele chamava de mulher mariposa, era um tipo de vampiro, que com certeza vivia de sugar o sangue das pessoas e dos animais. Como o pai não devia ter trancado bem a janela, a mulher mariposa invadiu o quarto, o atacando enquanto dormia. O velório do Dr. Severino foi marcado por muita comoção. Veio gente de toda a região, gente importante da política e amigos de profissão do doutor, além do povo da região que veio também prestar suas condolências. O coronel Paulo e sua filha, a futura esposa de Gustavo, também compareceram. O Dr. Severino era muito bem querido por todos ali. Nos tempos de juventude, atendia quem quer que fosse, do mais pobre ao mais rico. Para ele, não tinha diferença. Mesmo tendo largado a profissão para tratar dos negócios com açúcar, não negava um auxílio a qualquer um. O casamento de Gustavo foi adiado para 2 meses à frente. Da criatura, Gustavo não ouviu mais nada, nem mesmo notícia nas vizinhanças. Com tudo isso, Gustavo passou a dormir de janela trancada e com a espingarda do lado da cama, à altura da mão. O tempo passou, e mal tinha feito 1 mês da morte do Dr. Severino, foi quando Gustavo ouviu de novo aquele som assustador. Ele voltava a cavalo do centro da cidade, vindo da casa de sua noiva. Quando de repente, da mata, saiu aquele som terrível. Tinha certeza que era da mulher mariposa. Gustavo estava armado com um revólver e engatilhou a arma. Da mata continuava vindo aquele som. Gustavo ficou em silêncio, esperando qualquer movimento para atirar. De repente, o cavalo se levantou nas pernas traseiras e, se Gustavo não tivesse o manejo com o animal, tinha caído ali. O cavalo tinha se assustado com algo e saiu numa carreira danada. O animal sabia o caminho de casa e logo chegou na casa grande da fazenda. Gustavo soube que naquela mata vivia a mulher mariposa.